Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula de Introdução à Engenharia Civil, CIV 0101. Aqui é a professora Cristina Badini Lucas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ética na engenharia. A ética é um tema intrínseco à vida em sociedade, sobretudo em qualquer atividade profissional. Trata-se de um conjunto de princípios ou padrões nos quais estão pautadas as condutas humanas. Espera-se que esses princípios ou padrões sejam capazes de manter a convivência humana harmoniosa. O termo ética deriva do grego ethos, que significa caráter, modo de ser de uma pessoa. É um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. O que a gente está vendo aí é alguma coisa que não é ético. O debate sobre a ética remonta à Grécia Antiga, sendo objeto de estudo dos épicos filosóficos, mas ganha significativa importância na atualidade a partir da Revolução Cibernética, a qual permitiu a união de mentes humanas às inteligências artificiais, transformando a imensidão do planeta em uma pequena comunidade devido à globalização. Além disso, os avanços científicos sobre a energia atômica e os investimentos na exploração espacial tornaram a humanidade tecnologicamente capacitada para executar sua própria extinção. Esses acontecimentos tornaram a ética um assunto de extrema relevância, inclusive integralizando-a nos currículos escolares. A ética se distingue da moral porque esta faz referência aos costumes e opiniões sobre conduta individual e relacionamentos interpessoais de um determinado grupo social, étnico ou religioso, enquanto aquela diz respeito à reflexão humana sobre a moral. A moral de qualquer grupo social é um assunto privado, que deve ser tratado cientificamente pela antropologia e outras ciências humanas, a partir de uma metodologia descritiva. Já a ética não é descritiva, mas prescritiva em termos universais, embora seja difícil definir valores, princípios e padrões de conduta ética universais. Diante dessa dificuldade de se estabelecer condutas éticas universais no âmbito profissional, essas condutas são padronizadas comumente em códigos de ética profissional, podendo variar ligeiramente conforme a área de atuação. Contudo, há elementos da ética profissional que são universais, sendo aplicáveis a quaisquer atividades profissionais, quais sejam honestidade, responsabilidade, competência, dentre outras. Neste contexto, sendo a ética inerente à vida humana, sua importância é bastante evidenciada, tendo em vista ser uma profissão com interfaces multidisciplinares, nas quais envolvem equipes de trabalho e inúmeras interações entre os profissionais. Por vezes, um profissional precisa analisar e emitir opinião sobre o trabalho de outro. São nestas circunstâncias que se evidenciam a necessidade de obedecer um código de ética profissional. No mais, é de fundamental importância que os profissionais evitem conflitos de interesse sempre que possível. Segundo o Conselho Federal de Engenharia, a profissão é bem social da humanidade e o profissional é o agente capaz de exercê-la, tendo como objetivos maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, de seu ambiente e de seus valores. Segundo, já falei, desculpa. A ética vale para todos os aspectos da vida, seja no âmbito pessoal, seja na esfera profissional ou qualquer interação humana. Assim, a ética na engenharia
é a ciência que também deve acompanhar todas as tomadas de decisões em projetos ou em serviços realizados por profissionais de engenharia. Deste modo, o engenheiro deve contribuir com seus conhecimentos, capacidades e experiências para melhor servir à humanidade. É extremamente importante a função do engenheiro, pois contribui com seu conhecimento científico, matemático e potencial, criatividade para desenvolver soluções para diversos problemas da humanidade. Nesse sentido, espera desse profissional compromisso irrestrito com a ética. O engenheiro que não cumpre com seu dever ético está sujeito às sanções disciplinares prevista no regulamento do processo ético disciplinado CONFEA, assim como está sujeito à responsabilização civil pelo dano causado. Assim, entre os cânones fundamentais do Código de Ética Profissional, acabam por se destacar dois em particular: zelar pela segurança, a saúde e o bem-estar das pessoas durante a execução das tarefas profissionais e realizar serviços apenas nas suas áreas de competência. Áreas com mais oportunidades. A retomada da construção civil aconteceu a partir de 2020, deve acontecer a partir de 2022. Assim, alguns segmentos demandarão muitos profissionais. Estamos falando principalmente de áreas como sustentabilidade, infraestrutura, mobilidade e habitação. Você deve estar se perguntando: por que essas áreas estão em foco das tendências de carreira na engenharia civil? No caso da sustentabilidade, essa é uma tendência global, especialmente no segmento comercial e industrial. Esses contratantes estão cada vez mais exigentes com relação à ecoeficiência. Infraestrutura e mobilidade são dois gargalos bastante conhecidos e que precisam ser resolvidos para permitir o crescimento do país. A habitação está nesse rol pela necessidade urgente de reduzir a falta de moradias. Para se ter uma ideia, o déficit habitacional brasileiro exige a construção de 14,5 milhões de unidades até 2025, conforme a estimativa do Secob São Paulo, em parceria com a FGV. Uma quarta que promete bombar nos próximos anos: gestão da inovação. Nesse sentido, os grandes contratantes tendem a valorizar cada vez mais o profissional capaz de ver além, ou seja, capazes de repensar as estratégias da empresa com o intuito de melhorar seu modelo de negócios. A tecnologia como aliada dos profissionais. Seja para projetistas ou gestores de canteiros de obras, uma tendência irreversível hoje é a influência das novas tecnologias no dia a dia do trabalho. Refiro-me principalmente à gestão de projetos online, as ferramentas BIM e as plataformas de colaboração baseadas em nuvem. Essas ferramentas podem ajudar a automatizar o trabalho e aumentar a produtividade. Contudo, exigem treinamento para que o profissional possa extrair todas as vantagens. É o uso da tecnologia que nos permite ter quantidades gigantescas de dados para subsidiar as decisões que fazem parte de nossas atividades profissionais. O lado bom disso é que nos últimos anos e cada vez mais podemos fazer análises consistentes e embasadas. Mas, como tudo na vida envolve bônus e ônus, tanta informação aumenta o risco de perda de tempo e produtividade, em meio à infinidade de dados. Distinguir o que é relevante nem sempre é uma tarefa fácil para os profissionais. Seja como for, não há como fugir da tecnologia. Arquitetos e engenheiros
deverão se familiarizar com ferramentas de projeto 3D. Projetistas de instalação e eletricistas devem aprender sobre automação avançada e internet das coisas. Atualmente, 71% das horas de trabalho são realizadas por pessoas e 29% pelas máquinas. Mas essa relação deve se inverter. Até 2025, mais da metade das funções será automatizada. Os dados constam no relatório O Futuro do Trabalho, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial. Resumidamente, as tendências da engenharia civil indicam que é preciso se preparar para absorver as novas especializações que o mercado de trabalho demandará. A importância do BIM, Building Information Modeling, pois o que temos visto é uma utilização cada vez mais ampla dessa tecnologia por construtoras e escritórios de projeto. Outra tendência significativa para profissionais da engenharia civil é que, com projetos bem compatibilizados, o engenheiro, entre aspas, apagador de incêndios, tão comuns na construção civil, tendem a desaparecer. Aliás, não é exagero afirmar que profissionais com experiência e conhecimento em processos do BIM terão lugar privilegiado no mercado de trabalho. Isso se deve ao fato de que a mão de obra especializada nessa ferramenta ainda é escassa e está em formação. A sigla BIM, já falei, significa Building Information Modeling, o mesmo que modelagem de informação da construção. O BIM nada mais é que uma maneira eficiente de reunir todas as informações de uma construção de forma integrada e organizada. Esse conjunto de informações da construção é composto desde o modelo em si, da edificação, até o seu orçamento, por exemplo. Isto é, acompanha a obra em todo o seu ciclo de vida. Além de integrar todos os dados em um único local, o seu uso também facilita um compartilhamento do projeto entre diferentes profissionais durante o processo de construção. Esses profissionais podem, inclusive, trabalhar no mesmo projeto e ao mesmo tempo. Desde arquitetos, engenheiros, projetistas, fornecedores de materiais, gerentes ambientais e clientes. Assim, todos podem interagir com o projeto de um edifício, gerando maior valor agregador. Pode ser definido como um projeto que permite a gestão da informação por todo o ciclo da edificação. Por outro lado, o BIM é o conjunto de modelos compartilhados digitais tridimensionais e semanticamente ricos que formam a espinha dorsal do Building Information Modeling. Com o BIM, o edifício é projetado desde a fase arquitetônica até a quantidade exata de materiais necessários para sua construção. Por meio de um software no qual se possa fazer uso do conceito BIM, é possível executar modelos virtuais de uma construção com todas as peculiaridades que, unidas, favorecem a gestão de um projeto em todas as suas etapas, inclusive a manutenção. A tecnologia é tão eficaz que fornece informações aprofundadas de cada parte da evolução de um empreendimento, além de permitir a atualização no modelo em tempo real. A tecnologia BIM de modelagem da informação da construção minimiza erros que seriam comuns no processo de projeto em 2D, por exemplo. Hoje, com o BIM, constrói-se maquetes eletrônicas, gerando plantas, cortes e vistas. É possível simular como ficará cada detalhe estrutural da construção. A tecnologia BIM molda o lugar onde vivemos e desenvolve a indústria da construção civil.
Quem conhece as vantagens do BIM? Reduzir erros na obra, melhorar a gestão do tempo e ajuda a cumprir prazos, testar soluções previamente, integrar diferentes profissionais em uma única tecnologia, facilitar a comunicação entre membros, diminuir o desperdício de materiais, ter todas as informações possíveis de diferentes estruturas em uma mesma plataforma, maximizar o retorno sobre o investimento de projetos. Bom, quais são os princípios fundamentais do Código de Ética dos Engenheiros? Os princípios fundamentais do Código de Ética dos Engenheiros são: engenheiros mantêm e melhoram a integridade, honra e dignidade da profissão, usando seu conhecimento e habilidade para o avanço do bem-estar da humanidade, sendo honesto, imparcial e servindo fielmente o público, seus empregadores e clientes. Qual é a ética e a moral? A ética e a moral existem exatamente para regular o comportamento do profissional, para que ele não busque apenas crescer de maneira legal, mas também honesta. O comportamento do indivíduo está diretamente relacionado aos valores adquiridos no decorrer de sua vida e sua racionalidade. A importância da ética na engenharia. O engenheiro é um profissional que trabalha voltado ao bem-estar da sociedade. Toda a sociedade é regulada por leis e costumes, que são a base da organização desses grupos. As leis são limitadas e não são capazes de abranger toda a conduta ideal para a convivência social, pois cada grupo possui seus costumes que influenciam diretamente no funcionamento da comunidade em geral e na conduta de cada membro. A ética e a moral existem exatamente para regular o comportamento do profissional. Acho que já falamos, né? O comportamento do indivíduo está diretamente relacionado aos valores adquiridos no decorrer da sua vida e sua racionalidade. A ética representa exatamente o comportamento interior ao homem. Na engenharia, o trabalho é voltado às habitações, cidades, produção de alimentos, segurança e diversos fatores que consistem no bem-estar social. Bom, como que é a ética na engenharia? É importante que o engenheiro, no seu papel de servir à sociedade, tenha um comportamento ético diante das responsabilidades de suas escolhas. Muitas vezes, uma escolha que vise apenas o lucro pode influenciar na saúde do consumidor e do meio ambiente. Logo, é importante que a decisão profissional busque o equilíbrio para que alcance o bem de todos. Qual é a postura ética de cada profissional? É claro que a postura ética, que é delineada nos códigos internos de cada organização e que se tornou uma exigência corporativa, requer, além do seu cumprimento rigoroso, uma atitude fundamentada em valores que são parte fundamental da carreira de cada profissional. Código Civil. No artigo 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, nos artigos 186 e 187,
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Observa-se que a conduta ética não é apenas uma recomendação para a profissão, mas é uma imposição legal. Sendo assim, a ética profissional não deveria ser um requisito para se tornar um bom profissional, mas uma obrigação de todo um engenheiro. Não se trata de uma opção, pois a conduta ética é uma condição intrínseca a qualquer atividade profissional. Mais do que isso, a conduta ética é um elemento subjetivo que se espera de qualquer pessoa na sociedade. Infelizmente, o que vemos nesses tempos, além de uma crise econômica e política, é uma crise ética, em que inúmeras empresas e profissionais de engenharia, juntamente com os agentes públicos, engendram um complexo e sofisticado esquema de corrupção, desconstruindo todos os valores éticos que se espera de uma atividade profissional. Apesar da ética profissional na engenharia ter alcançado patamares utópicos, espera-se que os valores profissionais tenderão a pesar na balança para as futuras contratações de serviço. Todo esse movimento anticorrupção que vem ocorrendo no Brasil leva a acreditar que o futuro tem reservado dias melhores para a engenharia nacional. Então, contem para mim, vocês consideram importante estudar ética na engenharia? Os códigos de ética profissional são realmente importantes? Por quê? Quais são as ações de um engenheiro que executa uma obra e verifica um possível erro de cálculo na estrutura já construída? Essas são questões para vocês pensarem, com considerações finais. O engenheiro, ao exercer seu trabalho, leva consigo a responsabilidade de zelar por vidas humanas, devendo sempre realizar sua função profissional de profissional ético. Por mais que isso seja repetido várias vezes, não faltam exemplos de casos em que os engenheiros agiram incompetentemente, expondo vidas a grandes riscos. A gente vê alguns casos, né? Rompimento de barragem, de Brumadinho, de Mariana, a gente vê ciclovias, né, no Rio de Janeiro que caíram, pontes ruindo, prédios caindo, e isso tudo, a apuração chega à responsabilização, por isso a gente tem que ter ética, né, e competência, né? Competência até para discernir o que deve ser nosso comportamento ético. É importante a decisão pessoal do engenheiro em várias situações, e este sempre deve lembrar que existem vários recursos ao seu favor, tendo em vista a formação que vocês estão tendo e o conjunto de experiências vividas. Não sei se vocês viram numa dessas barragens que rompeu, existiam equipamentos instalados, mas ao elaborar o laudo, o engenheiro verificou que alguns dados não estavam lá e mesmo assim, né, fechou um laudo favorável à segurança da barragem e a gente soube, né, o que aconteceu, esse rompimento que matou pessoas, né, ceifou vidas. A hora em que se projeta uma obra é crucial para o encaminhamento desta, pois é o momento que estuda a viabilidade da execução desta e também identifica os desafios a serem superados através das suas decisões. E vai ser sempre assim, sabe, gente? Todo projeto, a capacidade que nós temos que ter é de tomar decisões, ou isto ou aquilo, ou eu reforço a fundação, ou eu melhoro
os pilares, né? Eu coloco mais ferros, ou eu mudo a velocidade de projeto de uma rodovia. Então, preparem-se, vocês sempre vão ter que tomar decisões e essas decisões vão impactar o futuro, né? Nesta aula, então, estudamos as questões éticas que envolvem a profissão da engenharia, as responsabilidades assumidas pelos engenheiros e as consequências que as transgressões voluntárias e a negligência podem ocasionar. Aqui estão algumas das referências, né? Tanto do Conselho Federal, da Lei Federal, do Código Civil. É isso, gente, a aula de hoje. Obrigada. Até a próxima.